Bom dia, Tiago. Bom dia também aos ouvintes. Olha, o Ministério da Justiça informou agora há pouco que 20 presos lá do Ceará, estado que está enfrentando problemas graves por conta da onda de violência, 20 presos foram transferidos nessa madrugada para o Presídio Federal de Segurança Máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Essas vagas já haviam sido disponibilizadas para o Ceará desde o último dia 4 agora de janeiro. E a informação que foi repassada é que essa demora se deveu ao fato de que o governo local ele precisou avaliar quais presos seriam transferidos, fazer todo esse tipo de negociação. Agora, esses 20 presos, eles não ficarão necessariamente em Mossoró. A informação aqui do Ministério da Justiça é que eles poderão ser redistribuídos depois para os outros 4 presídios de segurança máxima que existem no país. Hoje a expectativa é que o presidente Jair Bolsonaro receba um pacote de medidas para combater fraudes na Previdência Social, principalmente em benefícios como o auxílio reclusão, que é pago exatamente aos presos, benefícios também da aposentadoria rural. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, Thiago, já sinalizou que a expectativa é aí de uma economia de algo em torno de 20 bilhões de reais só com esse combate às fraudes. Jair Bolsonaro deve receber também o texto envolvendo a flexibilização da posse de armas no país. Esse decreto deve ser publicado até a semana que vem e hoje ele participa da posse do novo comandante da Aeronáutica. Ele tem tido aí um cuidado especial com as posses, com as transmissões de cargos dos comandantes das forças militares. E nesse momento em que se discute, né, a reforma da Previdência, os militares já estão sinalizando aí que não querem, não aceitam ser colocados na reforma, não. Que a reforma dos militares deve ser uma coisa que seja discutida num segundo momento. Essa questão da reforma da Previdência, o ministro Onyx Lorenzoni afirmou, não é, professor, que não será feita uma reforma fatiada, como o senhor muitas vezes chegou a defender, porque é mais fácil para se aprovar, mas de qualquer forma, em fevereiro, a ideia é assim que o Congresso novo assumir, já enviar essa proposta para o Congresso Nacional. Uma proposta, eu presumo que o governo vai fazer, que não seja tão radical como muitas vezes o chamado mercado deseja, até por razões econômicas corretas tal, mas que politicamente é inviável. Então, eu creio que o governo vai fazer, ficou mais ou menos claro, na entrevista hoje do ministro Onyx Lorenzoni, é apresentar uma proposta moderada de reforma da Previdência. Não é que vai fazer uma nova daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele inclusive disse que é uma questão que para resolver o problema de futuros governos tal, não só do governo Jair Bolsonaro. Eu acho que tem de chegar a um ponto intermediário em uma proposta que não reforma nada com uma proposta muito radical que é impossível de ser aprovada. É necessário ter um ponto intermediário para que garanta a aprovação no Congresso Nacional. É bom lembrar que é uma proposta de emenda constitucional, precisa de 3/5 dos votos, em 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado tal. E o governo não pode perder. É o tipo de votação que você tem de ganhar, porque o governo está começando. Se o governo for derrotado na reforma da Previdência, o governo perde muito da sua capacidade de aprovar outras reformas e fica meio que inviabilizado o quadriênio presidencial. Agora, professor, eu acho que ele tem que aproveitar esse embalo de popularidade, esse clima muito positivo, o mercado financeiro colaborando com uma empolgação muito grande e aprovar essa fase inicial, porque depois pode haver um desgaste e ele não conseguir seguir adiante com a reforma que o Brasil precisa. Nós já tivemos avanços aí em termos de alteração de regras no governo Fernando Henrique, no governo Lula, no governo Dilma Rousseff, Temer mexeu em algumas coisas, mas é tudo feito aos poucos, com certo receio do Congresso. Eu acho que ele tem que aproveitar agora essa fase aí de apoio, inclusive o apoio aumentou depois das eleições com a formação da equipe, e partir para uma briga que garanta uma situação boa mesmo para o país. Eu acho que ele tem respaldo para isso. Se souber negociar bem... tem de fazer isso no primeiro semestre. Né? Temer quase aprovou, a JBS que atrapalhou lá naquele lá de maio, né? de 2017. O momento que tem agora é o primeiro semestre, tem de fazer isso nesse primeiro semestre. Agora, o presidente tem algumas dificuldades. Primeiro, o partido é um partido que não tem uma estrutura orgânica, não funciona como o partido PSL. Foi eleito com 52 parlamentares, outros vão migrar para o PSL, é provável que ele atinja 60 e poucos deputados, né? Mas não atua como partido e tem muitas divisões internas. É uma guerra por qualquer assunto, eles estão brigando e tal. Quer dizer, então precisa o partido agir de forma orgânica. Por outro lado,
compor uma base no Congresso Nacional sólida. E isso não é tarefa fácil, especialmente porque o governo parte do pressuposto de não repetir o edando que se recebe, que é algo absolutamente antirrepublicano, e está correto ao fazer isso, vale destacar. Nesse caso, tem de construir, e o primeiro teste é a eleição das mesas diretoras, tanto da Câmara como no Senado. No caso da Câmara dos Deputados, a eleição já está definida, é Rodrigo Maia, com apoio do próprio partido do presidente. No caso do Senado é que é a questão. A eleição do Renan Calheiros vai ser uma derrota para o governo. Renan Calheiros é um homem, na verdade, do PT e vai criar inúmeros obstáculos tal. Por isso que o grande desafio, até pensando lá na frente, na aprovação da reforma da Previdência, é eleger um presidente do Senado identificado com a política reformista. Isso é essencial. A vitória de Renan será uma derrota do governo. E só para fechar, a Luciana falou sobre a transferência de presos. O governador Camilo Santana, do Ceará, afirmou nesta quarta-feira que 21 presos de facções criminosas que atuam no estado foram já transferidos para presídios federais após uma onda de ataques que atinge o estado do Ceará há uma semana. O chefe do executivo estadual afirmou também que o estado vai endurecer as medidas contra a entrada de celulares nas unidades prisionais. Ele fez elogios ao ministro Sérgio Moro. Ele é do PT, mas fez elogios ao ministro Sérgio Moro. E aí até ou por vontade própria ou por necessidade, porque necessita do apoio do governo federal, da Força Nacional, de possíveis recursos suplementares, né, para enfrentar a grave crise de segurança pública tal, que, insisto, não é um problema só do Ceará, é um problema de todo o Brasil. E aí vamos ver o pacote, eu estou aguardando, e será divulgado, tudo indica, no final de janeiro, e encaminhado para o Congresso em fevereiro, qual é o pacote que o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, vai apresentar, inclusive na questão legal, na mudança da legislação. Isso é importantíssimo e o ministro, por todas as notícias que aparecem, está trabalhando seriamente para enfrentar essa questão.